Boa tarde, amigos e amigas. Sejam bem-vindos aqui ao canal Amiga Espírita para mais um vídeo hoje do nosso livro Sinal Verde. Vamos fazendo mais estudos e mais reflexões. Deixa eu mandando os aviõezinhos para quem estiver chegando. E às vezes dá um pouquinho de atraso, né? A pessoa entrou, mas se você recebeu o meu aviãozinho e está aqui, eu peço que desconsidere. Boa tarde, Carol, seja bem-vinda. Tudo bem com você? Boa tarde, Vitor, bem-vindo. Vamos estudar. Mames, boa tarde, mames. Hoje você chegou cedinho aqui para mim. Imaculada, boa tarde, amiga, seja bem-vinda. Hoje eu tô já anotando o nome do nosso capítulo, que é o capítulo 14, que se chama Ante os Pequeninos. Tema que eu gosto pouco de falar, né? Camila, boa tarde, seja bem-vinda. Ah, sim, é para desconsiderar, não, porque você já está aqui, né? Não precisa clicar mais, não precisa mais olhar. Já que entrou pelo aviãozinho, já entrou antes, tava de olho, né? Isso é muito bom. É que às vezes a gente se atrapalha um pouquinho, né? E acaba esquecendo do horário, ou o Instagram não avisa. Mas sejam todos bem-vindos aí. E queria agradecer também quem estava ontem comigo lá na live do Cefac Oração, que nós fizemos um tema muito legal, Missão dos Pais na Educação, que vai servir um pouquinho, né, do nosso bate-papo aqui do Ante os Pequeninos, que é um texto longo hoje, e eu acho que tem tudo a ver um pouquinho com o que eu falei lá, né? A gente pode acabar repetindo um pouquinho aqui, mas de maneira muito breve. E eu agradeço a presença de quem estava lá, porque é um tema que eu gosto bastante de abordar, né? Foi um tema que eu escolhi lá e aí é muito bom. O Vitor falando, né? Sempre esquece na correria do serviço, é assim mesmo. Aqui eu já entro na rotina, né? Hora do almoço, então depois eu lavo a louça e aí eu já sei que eu tenho que vir para cá, né? Me preparar. João Carlos, bem-vindo. Boa tarde, João. Bom vê-lo aqui hoje. E vamos então, eu já vou lendo, o pessoal vai entrando depois, que hoje o tema é longo, então a gente vai seguindo aqui. Ante os Pequeninos. Então, André Luiz, né, sempre o sinal verde, aquele livro, né, de conduta, conduta aos familiares, aos cônjuges, ao comércio, aos amigos, aos inimigos, e hoje a nossa conduta é ante os pequeninos, então vamos ver o que ele tem para falar pra gente, né? Ante os pequeninos. A criança é uma edificação espiritual dos responsáveis por ela. Então, quando a gente fala de uma criança, né, e a responsabilidade que os pais têm, que eu falei até tanto lá no tema da live de ontem, né, sobre essa missão da educação. Patrícia, boa tarde, bem-vinda. Começamos agora. E aí a gente puxa, né, a pergunta 582 do Livro dos Espíritos, né? Podemos considerar a paternidade uma missão? Sim, muito mais do que imaginamos, ela sim. Não nos devemos preocupar somente com as nossas coisas materiais, com o que nós provemos para eles de bens materiais, de estudo, mas sim principalmente educação moral. E aí é o que André Luiz está falando aqui, né? Edificação espiritual. Então, quando a gente pensa na importância dos pais nessa missão de educar uma criança, de ensiná-lo tudo de novo aqui quando chegou e passar também os valores e as condutas que nós temos. E aí nós pensamos, né, tanto valores bons como também vícios que às vezes a gente também acaba repassando para eles de uma maneira ou de outra. E eles são como um espelho, né, como papagaios. Eles olham a gente e fazem exatamente o que a gente faz de pior muitas vezes, né? Então serve até um alerta, e para mim serve muito um alerta para o autoconhecimento, né? Porque você começa a reparar, nossa, eu faço isso mesmo, de onde que ele pegou isso? Aí você vai ver, é o que você faz. E assim a gente vai aprendendo, né? Boa tarde, Babi, bem-vinda, amiga.
E aí ele continua aqui: não existe criança, nenhuma só, que não solicite amor e auxílio, educação e entendimento. Toda criança gosta de atenção, né? Toda pessoa gosta de atenção, mas toda criança, né, gosta de atenção. E o que é a atenção da criança? É você sentar e conversar, como foi o dia dela? Não, a atenção é brincar junto, é estar junto ali, entender o que a criança está fazendo, qual que é o universo dela no momento, né? Quais são suas preocupações, como que é o dia a dia, quais são os desenhos que ela está vendo. E isso, quando a gente tem filho pequenininho, a gente vai acompanhando, né? Desde pequenininho, todas as fases. E aí, né, hoje o Murilo teve a fase dele da galinha pintadinha, da Peppa Pig, e foi crescendo, agora está na fase do Lego, né, dos desenhos, e aí a gente vai tentando, né, se aproximar desse universo, dando amor através disso, passando entendimento a partir disso. Renata, boa tarde, seja bem-vinda. Conhece-te espírita? Boa tarde, Rosana, seja bem-vinda. E aí, como que a gente faz, né? Como que a gente doa esse amor? E às vezes a gente não olha a criança como um ser individual ali, com as suas vontades. E a gente quer dar a atenção do nosso jeito. Só que não é o jeito que ela tá pedindo. Uma criança de 5 anos não vai querer ficar sentada com você do lado te contando como foi o dia, né? A gente tem que ter bom senso em relação a isso. E a melhor forma de dar amor para a criança é brincar, é entrar no universo dela, é estar junto, que eu particularmente adoro, né? Não só agora que eu tenho meu filho, mas sempre antes eu adorava brincar com as crianças pequenas da família. E assim fui, aproveitei meu irmão também, que meu irmão ele é 9 anos mais novo que eu. Então, quando ele era pequenininho assim, eu já era, né, pré-adolescente, adolescente, e aproveitava muito, né, essas brincadeiras, em estar presente, e fazer parte do universo dele. Eu sempre gostei, eu confesso para vocês. E aí ele continua: cada pequenino, conquanto seja, via de regra, um espírito adulto, traz o cérebro extremamente sensível, pelo fato de estar reiniciando o trabalho da reencarnação, tornando-se por isso mesmo um observador rigorista de tudo o que você fala ou faz. Então ele vem falando pra gente nessa questão da cópia dos nossos hábitos, dos nossos vícios, dos nossos bons costumes, e a gente tem que entender muito a posição, né, que a criança vem, a limitação que esse espírito adulto, né, vendo-se que é um espírito e ele se reduz à forma de um bebê, a um processo, durante o processo de reencarnação, né? Para quem quiser ir mais a fundo nisso, a gente tem algumas obras, né? Inclusive falando sobre esse ponto, e aí é reduzido ao tamanho de uma criança, bebê, é todo um processo, né, que reduz o tamanho desse espírito para que ele caiba no corpo de criança, novamente. E aí vem, né, todas essas limitações físicas, incluindo o desenvolvimento do cérebro, porque o cérebro da criança ele é imaturo, ele é pequenininho, ele não tem todas as partes desenvolvidas, né, não tem essa parte frontal nossa, que é a do raciocínio, ela não tem desenvolvida, ela vem com essa parte aqui de trás, que é a nossa parte um pouquinho mais primitiva do cérebro, é a parte que copia, é a parte que reage, que luta ou foge, e aí, né, vem a criança nessa experiência do corpo limitado. E aí muitas vezes a gente, na nossa ignorância, acha que a criança está fazendo para provocar, que uma criança de 2, 3 anos está fazendo algo para provocar, que uma criança de 1 ano é teimosa, porque eu tô falando para ela não colocar a mão ali em cima, ela vai lá, põe a mão e dá risada da sua cara ainda, olha só, essa criança tá me tentando, né? E a gente não sabe que não é isso, né? É o que? A limitação do cérebro. Até os
até os primeiros anos de idade, nós falamos, né? Tem toda a questão espiritual, até os 7 anos de idade, estar muito ligado ainda ao mentor espiritual, ao mundo espiritual. Mas a gente tem o desenvolvimento do cérebro que começa a atingir a maturidade no final da infância e ainda vai se desenvolver durante o período da adolescência. Então, para chegar ao ponto do cérebro adulto extremamente racional, não vai ser em 10, 15 anos, vai ser muito, depois de muito tempo. E aí a gente tem que ter essa consciência, né? A minha mãe tá lembrando aqui. Deixa eu falar primeiro boa tarde para Betânia. Seja bem-vinda, Betânia. Minha mãe estava lembrando eu com meu irmão quando era pequenininho, que fazia piquenique em casa. A gente fazia um monte de coisa, né? Brincava de videogame. Era muito bom. Dá saudade. E o Aloysio entrou. Boa tarde, Aloysio. Seja bem-vindo. E aí nós adultos, né, temos que ter sim a consciência de que uma criança pequenininha não tá fazendo algo por teimosia. Não tá fazendo porque ela não quer te escutar, porque ela quer te desafiar, mas sim porque ela tem uma limitação no corpinho, uma limitação no cérebro. E aí, por consequência, essa limitação também, ela é uma porta de entrada para receber qualquer influência nossa. Então, nós somos responsáveis também por moldar, por trazer uma nova proposta para o caráter desse espírito, para os morais desse espírito. Então ela fica mais aberta, mais receptiva nesse momento ali de tantas limitações, né? E aí, por vezes, né, quando é pequenininho, ele copia tudo o que faz. Se você gritar, ele vai gritar. Se você começar a bater, ele vai bater. E vai imitar e copiando e tudo mais. E aí que é o momento que a gente pega, né, os nossos erros. O que a gente tá fazendo de errado? É isso que eu quero passar pro meu filho? É isso que eu acho que é ser um homem de bem? É fazer o caminho do amor, da caridade? E aí é como se fosse um espelho, né? De frente pra gente, mostrando exatamente o que a gente tem a se melhorar. E eu acredito que quem aqui tenha filhos e tenha passado por essa experiência, é uma experiência que nos transforma se nós olharmos para dentro, se estivermos dispostos a mudar. Lica, seja bem-vinda, boa tarde. Estamos fazendo o capítulo 14, livro Sinal Verde, Ante os Pequeninos, só sobre crianças hoje. E aí, né, haja maturidade dos adultos para enxergarem isso. E a gente tem que ter consciência, sim, da nossa importância, do nosso papel e deixar um pouquinho também o nosso orgulho de lado, a nossa necessidade de impor respeito em todos os momentos e que muitas vezes a gente acaba deixando de olhar para si por conta disso. A mente infantil dar-nos-á de volta no futuro tudo aquilo que lhe dermos agora. Então é a lição, né, do o que você colhe. Você colhe aquilo que você planta. Você planta eu tava brincando com o Murilo esses dias, né, ensinando para ele consequências. Filho, se a gente plantar um feijãozinho no algodão, o que vai nascer? Vai nascer um pé de feijão. Se a gente plantar uma semente de melancia, o que vai nascer? Uma melancia, né? Jesus ensinava assim pra gente de maneira muito simples, através da semente, dos peixes, do sal, sempre elementos muito simples, né? E a maneira mais simples da gente entender isso. Só que a gente, né, tem que aproveitar cada vez mais esse nosso entendimento e passar para eles. E aí a minha pergunta para o Murilo era exatamente isso. Filho, você sabe que o caminho é o amor. É você ter o amor, é você receber o amor. O que você tem que plantar então? Eu tenho que plantar amor, ele respondeu para mim. E aí eu falei de volta, mas você anda plantando amor? Ou você anda plantando grito? Ou você anda plantando outras coisas? Aí ele parou, falei, se você planta o amor, você recebe o amor. E se você plantar grito, como você vai receber amor de volta? Né?
E aí esse raciocínio que eu trago para vocês. Então hoje, como que a gente vai criar uma conexão com a criança? Se aproximando, trazendo amor para ela, prestando atenção em tudo que ela fala, mesmo que seja aquele assunto que você não tá com cabeça de ouvir, mas deixa falar, deixa explicar, deixa mostrar 500 vezes a mesma coisa e falar, né? Não precisa perder a paciência, ai, de novo, né? E a gente tem ações muito erradas. E aí, o que que ela vai dar de volta pra gente? Aquilo que a gente plantou. Então, se você criou uma conexão desde o início com seu filho, estava ali envolvido, interagindo, participando do dia a dia, e aí, conforme foi crescendo, participando e dando valor para suas preocupações, para todos os seus problemas que tiveram na escola, e sem aquela postura de, isso daí não é nada, você não sabe o que é problema na vida. Problema na vida é ter que pagar a conta, né? Quando de repente o pré-adolescente, adolescente tá ali com problema de relacionamento, uma namoradinha, o que quer que seja. E aí você vai lá e menospreza. Como que a gente vai conseguir se conectar no futuro, né? E aí foi muito o que eu falei ontem também da live do Cefac Oração. E quem quiser também assistir, fica lá à vontade para ver. Tânia, boa tarde, seja bem-vinda. Juliana Bender também. Juliana, estamos juntas no sábado, né? Amanhã. Cel Pipicelli também, boa tarde, bem-vindos. E aí, qual é a nossa responsabilidade, né? Implantar isso. Aí André Luiz continua. Toda criança é um mundo espiritual em construção ou reconstrução, solicitando material digno a fim de consolidar-se. Então, quando a gente pensa, né, na forma de criança e toda essa oportunidade que a gente tem de vir aqui de novo, de aprender as coisas de novo, de crescer, de ter novas experiências. Porque se nós estivéssemos prontos e maduros e não tivéssemos o que aprender com essa experiência, nós já nasceríamos adultos. Nós não precisaríamos passar por esse problema de limitação, por esse problema, né, por aprender tudo de novo, desde o beabá até as contas mais difíceis e até escolher uma profissão. A gente já nasceria sabendo, né, que ia ser advogada, que ia ser administrador, que ia ser médico, que de repente ia fazer um negócio, ia ser um empreendedor. Mas não, a gente não sabe, a gente tem uma oportunidade a cada vida de se desenvolver e de ter novas experiências. E é isso que a gente tem que valorizar, né? E qual que é a nossa função? É dar esse material digno a fim de uma boa construção desse espírito na vida adulta. Trazer os valores morais, trazer o ensino do Evangelho desde pequeno, trazer os ensinamentos de Jesus, trazer exemplos de boa conduta dentro de casa. Essa é a nossa função. Martiele, boa tarde, seja bem-vinda. Ajude os meninos de hoje a pensar com acerto, dialogando com eles, dentro das normas do respeito e sinceridade que você espera dos outros em relação a você. Então, não basta você ensinar que a criança tem que se comportar, que tem que ser um bom menino, senão não vai ganhar o doce, senão não vai ficar no computador, no tablet, no videogame. Você educar com essas condições, você educar sempre com o objetivo de prover algo, de dar alguma recompensa ou de dar uma punição, você não consegue aprender os valores, não consegue passar os valores morais para essa criança. E aí fica muito, né? Ficam aqueles adultos, aquelas pessoas que acabam tendo um emprego, que estão ali por obrigação, por precisarem do dinheiro, por precisarem de estarem ali trabalhando, e com o tempo o que acontece? Descobre que não é aquilo que queria para a vida. Por quê? Porque não tem razões, não tem motivos para a pessoa estar ali. Ela não tem um propósito de vida, ela não entendeu o que ela veio fazer. E quando você faz isso, a mesma coisa com a criança, colocando uma recompensa ou colocando um castigo, ela não consegue entender por que ele precisa ser bonzinho.
Por que ele precisa se comportar? Ah, não, porque eu preciso me comportar porque senão eu não vou ganhar o presente, eu não vou ganhar um doce, eu não vou ganhar. A vida não é só ganhar, a vida é doar, a vida é essa troca, essa experiência. E aí a gente tem que, né, sempre fazer com que raciocinasse, que essas crianças raciocinem em casa. Vamos aproveitar hoje essa geração, que é uma geração que vem muito mais entendida que a gente. Que se você abrir para um diálogo, você vai redescobrir coisas muito maiores que eles têm a nos passar. Então a gente, né, acaba descobrindo depois que é um respeito mútuo, que é uma troca, uma experiência mútua. E não só nós na posição de pais, tios, avós, e a criança sempre um ser que precisa aprender. Não, não é assim. O Vitor falando, todos deveriam ter essa clareza na educação. E boa parte disso é você também se dedicar, né, a estudar, a entender o outro, a fazer o seu melhor. Então, eu não sou da área da educação, todo mundo tem a sua experiência aí, que passamos na infância, adolescência, enfim, mas a gente vai tentando, né, tirar o melhor de todas as experiências e passar o melhor para eles também. Né? E o melhor é isso, né? É o respeito, é o amor, é o auxílio, porque ninguém gosta de ser maltratado. Alguém aqui gosta quando o outro chega gritando com você, chega te humilhando, né? Quando um chefe ou alguém do seu trabalho vem já dar aquele grito, já fala daquele jeito estúpido com você, ninguém gosta, muito menos, né, as crianças que são mais frágeis, mais sensíveis, que muitas vezes nem entendem porque a gente tá desse jeito e nem é com elas. Então a gente tem que ir pensando aqui, né? A criança é um capítulo especial no livro do seu dia a dia. Olha só que lindo, né? É um capítulo especial. Então não é só uma linha, não é só uma frase ali. Não, é um capítulo especial. A gente tem que dar uma atenção especial para elas. A gente tem que saber muito como lidar com as suas dificuldades, as fazê-las sentirem amadas, desde a barriga, desde quando veio aqui pequenininho. Nossa, eu conversava tanto com o Murilo, eu conto pra ele, quando era bebezinho, parecia uma doida em casa, né, porque eu ficava batendo papo com ele. E até hoje, né, o bichinho agora fala, então a gente conversa mesmo. Mas eu gosto disso, sabe? É muito amor, é muito diferente com eles. Betânia falando, gosto de ler sobre disciplina positiva. Eu também, Betânia. Eu também tenho um livro, né, que inclusive é um livro importante, né, em relação a esse tema de disciplina positiva. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu já falo para você, talvez você conheça também. Mas é a primeira cartilha, né, da disciplina positiva. Claro que nós temos outras pessoas, né, inclusive brasileiras, que falam sobre isso. Mas deixa eu ver os meus livros. Minha biblioteca aqui tá mais de livro espírita do que não sei o que. Vamos vendo aqui. Mas eu acredito que esteja aqui, sim. Este livro aqui, ó, você deve conhecer, Betânia. Eu já li quase todo ele, que eu gosto bastante do tema. Página... Não está indo aqui, mas deixa... Então, o livro realmente, o nome dele é Disciplina Positiva, o guia clássico... Aqui. Disciplina Positiva, o guia clássico para pais e professores, da Jane Nelson. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Ele é esse livro. E essa pessoa, essa doutora, se eu não me engano, ela tem um monte de filhos e ela passa um monte de exemplos, como lidar, e vale muito a pena, viu, a leitura. Não sei se você tem, Betânia, se você conhece, mas esse seria o livro principal, assim, pra gente se basear, e tem muitas lições, muitos ensinamentos. Eu, inclusive, até antes, né, de
de ter essa página aqui, que foi mais inspiração do que um planejamento meu, essa página. A minha intenção era fazer uma página de maternidade, sobre disciplina positiva, educação não violenta, porque eu gosto muito do tema. E por isso que eu acabo sempre, né, falando. Então aqui, ixi, a gente vai longe com esse assunto. Se você não conhecer esse livro, vá atrás, vale muito a pena mesmo, tá? Eu sei que tem outras autoras, tem brasileiras inclusive, né? Mas a maneira com que ela aborda, ela é muito direta e com muitos exemplos. Então, eu tenho certeza que você vai se pegar ali em algum momento para repensar muitas coisas do que você faz, do como você age, de como a gente pensa. Então, vale a pena. João falando, aprender desde tenra idade a fazer o correto sem interesse em recompensa. Exatamente. E é um desafio, né, quase diário você passar isso para uma criança, porque criança não é um chip que você implanta, programa e simplesmente eles entendem, né? O adulto esquece das coisas, né? Quanto a gente sabe que é certo? Quantos de vocês aqui não tem o Evangelho segundo o Espiritismo, faz o Evangelho no Lar toda semana e a gente consegue praticar tudo que a gente lê? Não, né? Então, imagina a criança. Mica, boa tarde. Soraya, boa tarde também. Mames, criança é tudo de bom. Minha mames também é outra que é apaixonada por crianças, né? A gente troca qualquer reunião de adulto para ficar com as crianças. Eu e minha mãe. A gente troca, senta no chão com as crianças, de tanto que a gente gosta. Ah, a Betânia conhece, mas ainda não li. Leia, Betânia. Eu vou ver se eu encontro o PDF, tá? Se eu ver que o PDF tá completinho, eu te passo, tá bom? Muito bom mesmo. Amanda, boa tarde, seja bem-vinda. Saulo também, boa tarde, bem-vindo. E aí ele continua aqui. Não tente transfigurar seus filhinhos em bibelôs apaixonadamente guardados, porque são eles espíritos eternos, como acontece a nós. E chegará o dia em que se despedaçarão perante você mesmo quaisquer amarras de ilusão. Então, não queira proteger demais. Deixe-os, né? Deixe-os viver, fazer as suas descobertas aos poucos, sofrer muitas vezes, né, as consequências que a gente como pais muitas vezes não quer, né, que isso aconteça, mas faz parte também do aprendizado deles, assim como fez da gente. A gente percebe que foi quando nós passamos as nossas maiores dificuldades, os nossos maiores desafios, foi onde veio o maior aprendizado. Mas o mais importante de tudo, não quer dizer que você vai deixá-lo sofrer, deixar desamparado, deixar sozinho. Mas sim, quando tiver o problema, você vai estar ali do lado, apoiando, estendendo a mão, dizendo, eu acredito em você, vai lá, você consegue. E isso faz uma diferença enorme na vida de qualquer pessoa, não só de filhos. Então, muitas vezes a gente está ali do lado, acompanhando, vendo crescer, vendo o desenvolvimento ali, né? Não colocando na bolha, mas ali do lado. Porque se a gente coloca na bolha, eles nunca vão ter experiências para amadurecer. Eles sempre vão depender da gente. E muitas vezes, né, para os pais, isso acaba sendo um pouco cômodo. Porque você acaba se acostumando com isso, é uma maneira de você manter perto, mas para o desenvolvimento dele e para a proposta que o espírito veio aqui, porque todo espírito vem aqui, né? Não acredito que ninguém aqui seja missionário, eu não sou, não vim com uma missão de renúncia, que eu sou muito evoluída, isso não, mas todo espírito vem aqui para progredir, para passar por experiências para que se progrida, para que aprenda com isso. E você limitar o seu filho a ter essa experiência, você proteger demais, você está atrapalhando a evolução dele, você está atrapalhando a proposta com que ele veio aqui. E você vai ser responsável por isso.
não quer dizer que ele também, do lado dele, ele não poderia se mostrar um pouco mais independente e sair correndo atrás dos objetivos, mas também você tem um bom peso, uma boa dose dessa responsabilidade. Então nós temos que pensar nisso, né? Sem contar o que ele fala aqui, né? Que a gente acaba se iludindo, acaba criando expectativas. E aí, muitas vezes, a gente pode ter, né, os dois cenários. Um filho revoltado, que se afasta dos pais para que ele consiga respirar, tenha liberdade. Ou aquele filho que ele acaba ficando perto de você, mas também não cresce. Não tem a experiência dele, não tem a maturidade dele, né? É muito diferente de você ser companheiro, você estar ali do lado apoiando, principalmente quando a gente fala, né, começo da vida adulta, e você fazer as coisas pela pessoa. Então, né, é algo a se pensar. É como pensar. E agora, né, se alguém tiver nesse ponto aqui, é tudo aos poucos, né, com muita conversa, porque é um processo. Toda esse ganho de responsabilidade, de liberdade, de independência, ele vem aos poucos na nossa vida, né? E a gente também tem que ter consciência para ir liberando isso. E a gente que é pais não percebe, né? Meu filho tá com quase 6, e para mim muitas vezes a gente vê ainda como um bebê muito frágil e que precisa muito de ajuda e que, né, praticamente parece que nem sabe andar sozinho, né? Então eu imagino que conforme vai passando o tempo a gente tem que ter também esse discernimento, né, de que está crescendo, de que precisa ser independente, e a gente se forçar também a afastar e deixá-lo, né, ter o seu momento. A Patrícia compartilhando aqui, ó. Quando meu filho era pequeno, meu marido falava para tirar meu filho da bolha. Moro no bairro residencial. Para eu deixá-lo dar volta de bike no bairro, eu tinha que ir junto. Ele não queria, então eu deixava ele ir sozinho. E aí a gente vai entendendo, né, os perigos que a gente pode ter. Muitas vezes é um lugar, né? Eu, quando era pequena, dava para passear. Se fosse um bairro de condomínio, não teria problema andar de bicicleta, né? Quando eu era um pouquinho maior. Mas hoje em dia, por exemplo, né, a gente tem que ter um pouquinho de bom senso também, né? Não dá para soltar, porque a gente sabe que a violência tá por aí, né? E é esse equilíbrio, né? É esse equilíbrio que a gente vai liberando. E se demorasse, eu pegava a moto ou o carro e ia atrás. Não tá certo, a gente fica preocupado mesmo, né? A gente fica bem preocupado. E é uma mistura de bom senso com equilíbrio, né? E também, aí dependendo onde a gente mora, né? Se é um condomínio, um bairro residencial, onde você conhece as pessoas, onde tem uma guarita, né? Você vai conseguindo dar essa liberdade um pouco mais controlada, né? Mas hoje em dia, por exemplo, é muito difícil você deixá-lo, né, solto. Eu moro em condomínio e imagina que o meu filho com 5 anos vai descer sozinho, vai andar de elevador sozinho, né? E não é bem assim, né? Agora ele anda de bike e pega ônibus sozinho. E a gente vai dando, né? Vai dando essa liberdade, vai confiando também, porque é uma relação, né, de confiança um com o outro. E é muito difícil pra gente enxergar isso, né? É uma luta com a gente diária. Confesso que não deve ser fácil com o passar do tempo. Aí vamos terminando aqui. Se você encontra algum pirralho, é pirralho mesmo, viu? Se você encontra algum pirralho de maneiras desabridas ou de formação inconveniente, não estabeleça censura, reconhecendo que o serviço de reeducação dele, na essência, pertence aos pais ou aos responsáveis e não a você. A Patrícia continuou aqui. Precisei fazer terapia. É um bairro residencial rodeado de condomínio, mas mesmo assim tinha muito medo. É que a gente tem as nossas preocupações, né, as nossas inseguranças. E no mundo que a gente vive também tem que estar de olho, né? É muito difícil, dependendo da idade, a gente tem mesmo, né, que ir soltando um pouquinho ali. Eu lembro que a minha mãe, quando eu era menor, que também era pequena, mas, né,
o mundo também era bem menos violento. E eu lembro que ela deixava, às vezes eu ia numa vizinha um pouco mais próxima, então ia pertinho, né? Não lembro se com uns 10 anos, né, mames? 10 ou 9, 10 anos por aí. Ai, vai lá pegar tal coisa na vizinha, na mesma calçada, umas casas pra lá. Eu ia lá e voltava, ela ficava de olho. E esse, né, deixar um pouquinho assim, independência e a gente vai mudando. Soraya falando, sempre fui atrás. Hoje eles agradecem, todos formados. E é o cuidado, né? É o carinho, é estar sempre ali. É isso mesmo, a minha mãe confirmou. Mas é difícil, né? Acho que é um desafio para as mães, principalmente. E aqui do texto do André Luiz, a gente vê muita criança mal educada, né? Um pirralho, achei engraçado. Que ele vai falando, né? Que pra você não censurar, não critica, né? Nem a criança, nem os pais também, né? Porque a gente tem uma vontade, às vezes, de se ocupar da vida dos outros, né? E de falar da casa dos outros. E tá boa, cada um tem a sua vida, cada família tem sua realidade e não cabe a nós ficar julgando ou falando do outro. A gente tem que cuidar o que está dentro da nossa casa, né? Então, não quer dizer, né, o que você tem que ensinar é o seu filho a saber lidar com crianças assim, né? Com pessoas assim. A Soraya falando, foi atrás até os 18, dava corda e quando precisava puxava. Mas é isso aí. E cada um sabe, né, o filho que tem, cada um sabe como eles são. E uns são mais avoados, outros são já um pouquinho mais responsáveis. E aí você vai, né, dando a corda, deixando até onde vai. E quando vê que de repente foi demais, né, dá uma puxadinha. Perfeito. Muito bom, Soraya. E André Luiz acaba aqui o texto, deixa eu ver, é só isso aqui mesmo, né? Não é tão longo. Se veio a sofrer algum prejuízo em casa, por depredações de pequeninos travessos, esqueça isso, refletindo no amor e na consideração que você deve aos adultos que respondem por eles. Então, né, eu lembro muito quando eu era pequena, né, vinha criançada em casa e muitas vezes a criançada faz bagunça mesmo, né, e acaba bagunçando, ou algum amiguinho vem, quebra as coisas das pessoas sem querer, né, claro, e a gente tem que sempre ter, né, entendimento, tem que entender que são pequenos, e que a gente tem que respeitar, né, acima de tudo, que coisas acontecem, né, coisas materiais, a quebra dessas coisas materiais acontece, e a gente tem que saber lidar com isso, né, porque não é o mais importante. Às vezes a sua má reação por ter quebrado algo é muito de aprendizado seu do que simplesmente o objeto que foi quebrado. Então, nossa, por que então eu fiquei tão bravo, né? Porque quebrou isso? Porque isso me desestabilizou tanto? Né? Não que a gente não deva dar importância e valorizar, mas se aconteceu também, né? Muitas vezes não adianta reclamar, não adianta censurar, não adianta criticar e muito menos querer ficar dando bronca no filho dos outros. Né, que isso, cada um é sua responsabilidade e cada pai cuida de seu filho, né? A gente vê na escola, né, com os amiguinhos do Murilo, a gente já vê nessa idade que cada um já tem uma personalidade e aí cada um age de uma maneira e, claro, você vê algumas coisas que de repente eu não criaria o Murilo assim, eu não teria esse tipo de educação, né? Muitas vezes, igual a Betânia falou, não é todo mundo que vai na direção da disciplina positiva, mas a gente não pode se meter nesse assunto. A gente tem que deixar cada pai com seu filho e cada um com a sua criação, né? E respeitar, acima de tudo, a escolha de todos. Se for uma pessoa que estiver interessada em aprender mais sobre o assunto, em ter uma postura um pouco, né, mais não violenta, aí a gente orienta, explica, fala o que faz, mas eu não saio falando para quem eu vejo que não age dessa maneira, né, porque a gente não é dono da verdade, a gente não tem que impor nada para ninguém, então a gente tem que respeitar a amizade, respeitar a escolha das pessoas, mesmo que não seja uma escolha certa, né. Tá bom, gente? Vou então finalizando aqui. Acabamos capítulo 14 hoje, muito bom.
Eu agradeço a presença de todo mundo que ficou aqui até o momento. Betânia, Aloísio, Martiele, Soraya, Rosana, João Carlos, Camila, Vitor, Amanda, Imaculada, Patrícia, Mames, Carol e Mica. Pessoal, muito obrigada, viu, pela presença de vocês, que vocês tenham uma ótima tarde e tenham um final de semana de descanso, de muita paz e luz dentro da casa de vocês, tá bom? Um beijo para vocês. Quem quiser acompanhar, amanhã eu vou estar na live da Juliana Bender, que é às 9h30 da noite. Canal, vou estar aqui pelo Amiga Espírita mesmo, é o canal @ajulianabender, que ela está fazendo um estudo bem legal do Evangelho segundo o Espiritismo. Então eu vou estar lá participando, dando algumas reflexões, né, tentando trazer para a prática. E aí quem tiver por aí disponível pode aparecer por lá, que vai ser muito bem-vindo, tá bom? Um beijinho para vocês e um ótimo fim de semana. Até segunda. Tchau, tchau.